Olá, bem-vindos ao canal Vozes da Filosofia. Neste vídeo eu gostaria de analisar o pensamento do pretenso filósofo denominado Byung-Chul Han. As obras desse filósofo foram recentemente traduzidas e publicadas no Brasil, sobretudo pela editora Vozes, mas também por outras editoras. Por exemplo, A Sociedade do Cansaço, que é a obra acerca da qual nós hoje vamos tecer várias considerações críticas. Uma outra obra importante é esta, Psicopolítica, o neoliberalismo e as novas técnicas do poder. Além dessas duas, existem tantas outras publicadas no Brasil. Por exemplo, Capitalismo e Impulso de Morte, ensaios e entrevistas. Além dessas, existem outras obras que foram traduzidas, como disse, e publicadas no Brasil, sobretudo pela editora Vozes, né? Eu tenho aqui outros textos de Byung-Chul Han, né, que acumulo aqui em minhas mãos, mas que, ao fim e ao cabo, remetem ao mesmo problema sobre o qual nós vamos fazer aqui várias considerações. A primeira delas diz respeito ao fato de que Byung-Chul Han pretende compreender a sociedade contemporânea, sua perspectiva filosófica, ignorando ou desconhecendo a lógica de funcionamento do próprio sistema capitalista. Eu me detive mais especificamente sobre o pensamento desse pretenso filósofo numa coletânea publicada em 2022, organizada pelo professor Márcio Moreira Costa, que eu apresento aqui, num capítulo, no segundo capítulo, aliás, num extenso capítulo, em que eu faço várias objeções, melhor dizendo, lanço várias objeções contra as pretensões deste filósofo, porque não é possível concordar, ou melhor, não é possível compreender a sociedade do nosso tempo, que, a meu ver, é a sociedade capitalista, portanto, uma sociedade de classes em que existe a exploração de classe, a exploração e a dominação de classe, sem lançarmos mão das categorias analíticas, né, do marxismo ou do próprio Marx. Estranhamente, Byung-Chul Han desconhece ou então ignora toda essa tradição marxista e denomina essa época em que nós vivemos, isto é, a sociedade do nosso tempo, a sociedade atual, como sociedade do desempenho. Algo parecido já tinha feito Michel Foucault, quando disse que nós vivíamos numa sociedade disciplinar, né, ignorando propriamente a divisão da sociedade em classes. Então eu gostaria, para a nossa análise aqui, tomar três questões como objeto de minhas críticas ou de minhas objeções a Byung-Chul Han, que é um pretenso filósofo, nascido na Coreia do Sul, e radicado na Alemanha, onde vive e desenvolve seu pensamento. A primeira objeção que eu gostaria de fazer, de levantar contra as análises da sociedade contemporânea por Byung-Chul Han, diz respeito ao conceito que ele muito utiliza em seus textos, que é o conceito de autoempresariamento. Ele vai dizer que a época em que nós vivemos, a sociedade em que nós vivemos, não é mais a sociedade disciplinar. Ou seja, não é aquela sociedade descrita, analisada, né, por Foucault, entre outros pensadores. É a sociedade do desempenho,
em que o indivíduo agora pode, de forma soberana, escolher e decidir, acerca do rumo de sua própria existência. Ou seja, em outros termos, a sociedade do nosso tempo confere aos indivíduos grande capacidade de escolha, de decisão ou de poder. Então vivemos numa época ou numa sociedade, segundo este suposto filósofo, em que os indivíduos são dotados de poder de escolha, poder de decisão. Eles são agora empresários de si mesmos, e por isso produzem mais, e por isso a consequência que decorre de toda esta situação, dessa condição, é o esgotamento, ou como ele mesmo diz, o cansaço, a exaustão, tanto física quanto mental. Ora, estranho é que, de quando em vez, surgem novos modismos intelectuais, novas modas intelectuais, e eu classifico o pensamento de Byung-Chul Han como uma espécie de moda intelectual que tenta, eu diria, se impor contra toda uma tradição filosófica que já analisou de forma radical a estrutura e o funcionamento dessa sociedade que nós vivemos, que é, como disse antes, a sociedade capitalista, dividida em classes, em que uma classe detentora dos meios de produção domina e explora a outra classe. O capitalismo é incapaz de absorver toda a mão de obra, toda a força de trabalho. Importa ao capitalismo não apenas gerar empregos, ou melhor dizendo, empregar uma grande parcela da força de trabalho para a reprodução, acumulação e ampliação do capital. Trata-se também de desempregar, isto é, de lançar à margem da sociedade uma grande parcela, se não a maior parte dos trabalhadores, a fim de poder exercer um controle, um domínio mais específico no âmbito das reivindicações salariais. O desemprego é um mecanismo social e psicológico de controle dos níveis de reivindicação dos salários. Ou, melhor dizendo, o desemprego funciona, do ponto de vista social e psíquico, como um instrumento de controle dos salários. De tal maneira que os trabalhadores desempregados recorrem às empresas reivindicando trabalho. Mas, por outro lado, os trabalhadores empregados temem perder os seus postos de trabalho, dado o fato de que há uma abundante quantidade de trabalhadores disponíveis no mercado de trabalho, desejosos de ingressar ou de retornar ao mercado de trabalho, melhor dizendo, aos postos de trabalho. Ou seja, não é verdade, portanto, que os indivíduos são agora empresários de si mesmos. Como se fosse possível ao trabalhador desprovido dos meios de produção, da noite para o dia, deixar de ser trabalhador e ascender à condição de empresário. O capitalismo, portanto, responsabiliza o indivíduo, dado que não pode mais absorver toda a força de trabalho como nunca
absorveu, agora muito menos. Então vivemos numa época de superexploração ou de intensificação dos mecanismos de exploração. O capitalismo responsabiliza o indivíduo, portanto, pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso, né, econômico e social. Então a ideia de autoempresariamento ou de empresário de si mesmo revela exatamente, né, esta outra realidade que permanece oculta, né, no pensamento de Byung-Chul Han. Os indivíduos não são livres, né, autônomos, não são soberanos, como Chul Han imagina. Ao contrário, o trabalhador encontra-se submetido, né, encontra-se sujeitado, né, às condições impostas pelos capitalistas, de tal maneira que não resta a ele outra saída senão, né, render-se a essas mesmas condições. A segunda objeção diz respeito à ideia de autoexploração, como se agora, de fato, né, dado que, no entender de Byung-Chul Han, a sociedade em que nós vivemos é a sociedade, né, do cansaço ou do desempenho, e não mais a sociedade de classes, a sociedade do trabalho, né, a sociedade da dominação e da exploração de uma classe economicamente, né, dominante sobre uma outra classe, né, economicamente, né, despossuída dos meios de produção. É, a meu ver, um artifício ideológico dizer que o trabalhador agora explora a si mesmo. Como dizíamos antes, o capitalismo não pode absorver toda a massa de trabalhadores, uma vez que ao capitalista interessa ampliar a produção, os lucros e diminuir o valor dos salários. Há um conflito entre capital e trabalho, de tal maneira que os trabalhadores, na maior parte das vezes, não encontram outra forma de conseguir os meios de sua subsistência a não ser, né, aumentar a sua jornada de trabalho ou por livre e espontânea vontade no mercado informal de trabalho. Via de regra, um mercado informal é não só precário, mas, né, incerto, dado que não há nenhuma garantia legal, nenhuma previsibilidade sobre o dia de amanhã. O trabalhador vive, portanto, numa situação, muitas vezes, de desespero existencial, e ele resolve, quando trabalha desta maneira, ampliar sua jornada de trabalho para poder conseguir, de uma forma ou de outra, os meios de sua subsistência material. Quando o trabalhador trabalha, porém, numa empresa, no mercado formal de trabalho, ele obedece
as imposições, as ordens do capitalista, do empregador, que exige que ele cumpra metas, apresente resultados, que ele tenha um grande desempenho, que ele aumente a sua produção e a sua produtividade, porque só assim poderá ser útil ao capitalista. Portanto, não é o trabalhador que se autoexplora. Há uma ordem externa, uma coerção externa, e que repercute, evidentemente, internamente, na psique do trabalhador. Ou seja, o trabalhador, porque é a parte, eu diria, submissa da relação capital e trabalho, dado que não há igualdade de condições, ou seja, é o polo mais fraco da relação, o trabalhador necessita sujeitar-se à vontade e aos interesses do capitalista, que amplia e intensifica ainda mais, né, os mecanismos de exploração. Vivemos, na verdade, numa época de superexploração da força de trabalho. Portanto, não é o indivíduo, como supõe ou quer supor Byung-Chul Han, que se autoexplora. Explorador e explorado não são, na verdade, né, o mesmo indivíduo. Afirmar isso é desconhecer o fato de que a nossa sociedade, repito mais uma vez, é uma sociedade capitalista, dividida em classes, é uma sociedade de classes, em que os indivíduos não são economicamente iguais. Existe uma classe que é proprietária dos meios de produção e outra que é desprovida dos meios de produção. É esta classe desprovida dos meios de produção que precisa trabalhar. O capitalista não trabalha. É a parte ociosa. O capitalista apenas se apropria, né, do produto do trabalho do trabalhador. O capitalista contrata a força de trabalho para trabalhar em seu próprio proveito. Então é estranho o que Byung-Chul Han afirma em seus textos, de que os indivíduos se autoexploram, como se não fosse originada esta exploração da própria estrutura de classes da nossa sociedade. Ao que parece, o pensamento raso e superficial, isto é, a análise superficial de Chul Han, nos conduz a um equívoco, que é a de supor que os indivíduos são todos livres e iguais na sociedade em que nós vivemos, quando, na verdade, a nossa vontade nunca é soberana. A vontade do trabalhador nunca é inteiramente livre. Os trabalhadores, né, do ponto de vista econômico, estão submetidos a uma condição existencial que lhes é desfavorável. Precisam trabalhar, né, para os capitalistas, que os exploram, isto é, o salário do trabalhador nunca é expressão real do valor do trabalho. Porém, Chul Han inverte, ou pretende inverter esta lógica, responsabilizando, atribuindo ao indivíduo aquilo que é do capitalismo, ou
dos capitalistas. Como se a sociedade que nós vivemos fosse apenas um aglomerado, um conglomerado de indivíduos. Quando, na verdade, existe toda uma estrutura econômica e social que define não só o que nós devemos fazer, mas como devemos fazer, isto é, produzir, para quem produzir, quanto produzir e com que meios produzir. O trabalhador não tem autonomia sobre o processo de produção. Não é ele que determina as condições sobre as quais ele vai trabalhar, e muito menos, né, o valor do seu salário. Esta é, de fato, a situação em que se encontra o trabalhador no mundo contemporâneo. Por isso, me parece não só superficial ou rasa a análise de Churran, como equivocada, porque nos conduz a um erro, né, de análise. Por isso, eu afirmo que se trata não propriamente de uma filosofia, mas de uma antifilosofia. A filosofia, quando nega a crítica, nega-se a si mesma. Negar a crítica é negar a própria filosofia. O que Byung-Chul Han faz aqui não é propriamente um exercício filosófico do pensamento, senão um exercício ideológico que visa justificar a sociedade capitalista contemporânea, no seu atual desdobramento histórico, denominado de capitalismo neoliberal. É esta face neoliberal, esta face perversa do capitalismo, que, ao que parece, Byung-Chul Han pretende ocultar ou esconder, quando, na verdade, de um filósofo se espera coragem para dizer a verdade. Espera-se um compromisso com a verdade, assim como também um compromisso com a justiça social. Mas o que nós temos aqui é o uso intenso do recurso retórico do pensamento para deslocar o nosso olhar para o indivíduo, como se ele fosse não só a vítima, mas o próprio agressor de si mesmo, negando, ao fim e ao cabo, a existência de uma sociedade de classes que persiste historicamente de tal maneira que nós não conseguimos vislumbrar, por ora, né, uma outra saída, senão tecermos aqui considerações críticas. Não cabe ao filósofo revolucionar o mundo. Não cabe ao filósofo, por si só, transformar a sociedade. Mas cabe a ele, essa é uma tarefa indeclinável, a de desvendar, desocultar os mecanismos de exploração e de dominação que nos impedem de perceber a realidade. Cabe ao filósofo desalienar o pensamento, exercer a crítica na sua radicalidade, evidenciando desta maneira os mais graves problemas que decorrem da estrutura da sociedade em que nós vivemos e estamos inseridos. Por isso, o terceiro ponto de minha análise, de minha crítica, diz respeito aqui à alegada ideia de que a sociedade que nós vivemos, segundo Byung-Chul Han, não é mais a sociedade marcada pela disciplina, pela negatividade do poder, mas pelo excesso, pela negatividade do dever, mas pelo excesso de poder. Ou seja,
a sociedade disciplinar teria, no entender desse filósofo, deixado de existir e em seu lugar teria surgido uma nova sociedade chamada de sociedade, né, do desempenho ou sociedade do cansaço. Ora, a sociedade que nós nos encontramos é ainda a sociedade capitalista, que está, sem dúvida, vivendo uma nova fase. A revolução tecnológica em curso, sem dúvida, trouxe novas vantagens para os capitalistas. Há uma clara substituição do homem pela máquina. Há uma clara percepção de que os empregos estão escasseando e de que a vida dos trabalhadores se tornou cada vez, ou se torna cada vez mais difícil. Conseguir trabalho, inserir-se no mercado de trabalho, tornou-se cada vez mais difícil. De tal maneira que toda esta condição em que se encontram os trabalhadores gera, sem dúvida, uma nova condição também psíquica, psicossocial. Então, novas doenças, novas patologias que decorrem, sem dúvida, das condições de trabalho ou da ausência de trabalho, acabam por afetar ou por causar, eu diria, danos psíquicos e também físicos aos trabalhadores. Então, novas doenças psíquicas e físicas, né, se tornaram realidade. Byung-Chul Han, entretanto, vai dizer que nós vivemos agora um novo paradigma, como se a sociedade tivesse, então, a sociedade capitalista, tivesse deixado de existir e nós tivéssemos, enfim, ingressado agora no começo do século XXI, numa nova era, numa nova sociedade, a sociedade do desempenho, que também é identificada como sendo a sociedade do cansaço. Ora, essas doenças, identificadas por Byung-Chul Han como doenças neuronais, que teriam posto fim ao paradigma bacteriológico, imunológico ou viral, não corresponde à verdade. Esta análise é, eu diria, superficial e empobrece a compreensão do que é a sociedade em que nós vivemos. Mais uma vez, Byung-Chul Han responsabiliza o indivíduo pela causa das doenças, quando na verdade essas doenças psíquicas, como por exemplo, né, a ansiedade, a depressão, o burnout, dentre tantos outros também transtornos psíquicos, são uma evidência de que o trabalhador, né, encontra-se numa condição de sofrimento psíquico e de sofrimento físico, dada as condições de trabalho e, ao mesmo tempo, a condição em que ele se encontra, né, pela falta de trabalho. De tal maneira que nós deveríamos, então, aqui dizer que o trabalhador não está mais em condições de suportar esta exploração. Ela se tornou tão intensa que novas doenças
laborais estão destruindo não só a saúde física, mas também a saúde psíquica de muitos trabalhadores. A condição de superexploração é um fato que nós não podemos negar, mas, ao que parece, Byung-Chul Han insiste em negá-lo, como se fosse possível explicar a sociedade pelos indivíduos, como se não fosse exatamente o contrário. As condições de nossa existência individual dependem em grande medida das condições sociais, políticas e econômicas, evidentemente que também de nossas escolhas, decisões e de nossas ações. Mas isso não é, sem dúvida, tão determinante quanto são as condições econômicas postas e impostas pelo atual modo de produção, ou pela sociedade capitalista. Ou seja, para concluir, gostaria de dizer então que Byung-Chul Han é um hábil retórico, mas um inábil filósofo. Seu pensamento identifica e descreve os sintomas, as manifestações, os efeitos e as consequências da exploração do trabalhador na sociedade capitalista. Mas Chul Han identifica os sintomas como se fossem as causas do problema. Este é um erro de análise, um equívoco que não pode ser admitido do ponto de vista filosófico, dado que a sociedade em que nós vivemos é uma sociedade do trabalho, é uma sociedade dividida em classes, é uma sociedade que, ao mesmo tempo que produz ou gera empregos, também produz desemprego, em que as condições de vida dos trabalhadores não são, na maior parte das vezes, determinadas pelos próprios trabalhadores. É uma sociedade do trabalho explorado. Por isso, cabe aqui dizer que, de quando em vez, surge uma nova denominação. A nossa sociedade, isto é, a sociedade capitalista, já foi denominada de sociedade disciplinar, de sociedade do controle, de sociedade da informação, da sociedade do consumo. E agora, ou também de sociedade do espetáculo, e agora de sociedade do desempenho e de sociedade do cansaço. Porém, é a mesma sociedade, é a sociedade capitalista. Os ideólogos do capitalismo sempre mostram uma nova faceta, uma nova face da sociedade capitalista, para não reconhecermos a sua identidade. Mostra-se um novo aspecto, toma-se a parte como se fosse o todo, fazendo-nos perceber que o que é aparente é a própria realidade. Quando isto ocorre,
no âmbito do pensamento filosófico, nós estamos, sem dúvida, regredindo ou então negando a própria filosofia. E esta renúncia, a renúncia da filosofia é, no caso de Byung-Chul Han, a renúncia da própria crítica. Por isso, se você gostou deste vídeo, não deixe de dar aqui o seu like, de se inscrever nesse canal se ainda você não é inscrito, para receber as próximas notificações. E se for o caso, também não deixe de comentar, de lançar aqui suas perguntas, suas questões. Então até o próximo vídeo.